A graça e a paz, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Eu oro para que a sua semana seja uma bênção, para que você tenha uma semana de vitória, que você experimente um tempo de bênçãos, de conquistas e que, ainda que se levantem os inimigos, ainda que você se veja cercado pelas lutas, pelas adversidades, você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida, você conte com a presença de Jesus no seu caminho e você seja vitorioso em todas as coisas. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Essa é a nossa oração da tarde. Todos os dias eu posto aqui no canal 3 momentos de oração. Às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. E essa é a nossa oração da tarde. E eu tenho feito reflexões extraídas do livro O Seu Tempo é Agora, que é um livro que está disponível na nossa loja online, minutocondeus.net. É só você clicar aí, minutocondeus.net, e você vai poder adquirir esse livro, um livro que tem 365 mensagens para a sua edificação. Você pode aproveitar que está na nossa loja online e conhecer os nossos outros produtos, a caneca Minuto com Deus, que tem feito muito sucesso, os nossos outros livros, e lá também você vai encontrar o link para baixar o nosso aplicativo, o aplicativo Minuto com Deus, para você baixar aí no seu celular. Amém? Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Escreva também a seguinte frase: Senhor, abra os olhos do meu coração. Escreva isso: Senhor, abra os olhos do meu coração. E aí depois você pode colocar o seu pedido de oração. O tema que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 24. Eu vou ler os versículos 15 e 16. Lucas 24, 15 e 16. O tema é Reconheça Jesus pelo caminho. Está escrito assim: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Para a gente entender aqui o contexto dessa passagem, é o seguinte: 2 discípulos de Jesus, aqui não fala o nome deles, estavam a caminho da cidade de Emaús, um povoado que fica mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles haviam saído. Jesus havia ressuscitado e Jesus se encontrou com aqueles homens que estavam caminhando, que estavam tristes e decepcionados. Eles estavam indo para Emaús, mas o certo seria eles permanecerem em Jerusalém. Ou seja, eles estavam no caminho errado. Em Lucas 24, no versículo 49, Jesus havia dito que eles ficassem na cidade até que fossem revestidos do poder do alto. O nome Jerusalém significa lugar de paz. Então eles estavam saindo do lugar de paz porque eles não acreditaram na promessa de que Jesus ressuscitaria. E isso, a partir dessa palavra aqui, o Espírito Santo começa a ministrar ao nosso coração. A falta de fé nos faz perder a paz e nos faz andar por caminhos que Deus não mandou que nós andássemos. Outra coisa importante é que Jesus se aproximou deles, conversou com eles, mas eles não o reconheceram. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados para aquilo que é mais importante. A nossa visão tem sido muitas vezes ofuscada pelas coisas deste mundo. E isto nos impede de reconhecer Cristo
em meio a tantas outras coisas. Os discípulos em Emaús, eles tinham andado com Jesus. Durante pelo menos 3 anos eles andaram com Jesus. Eles viram Jesus realizar milagres, todo tipo de sinais e maravilhas, mas eles não o reconheceram por causa da sua incredulidade. A mente deles guardou no coração a figura do Jesus morto, do Jesus levado numa cruz, e para eles, Jesus havia encerrado a sua trajetória ali na cruz. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Jesus, ele ressuscitou. Eles estavam decepcionados e frustrados porque eles haviam depositado as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Jesus tinha algo profundamente melhor para eles, mas eles estavam com os seus olhos voltados para algo passageiro. Muitos dos discípulos esperavam que Jesus fosse um revolucionário, que Jesus chegasse questionando o Império Romano, querendo dominar as coisas, governar, mas Jesus deixou muito claro que o governo dele não era deste mundo e que ele veio aqui com um propósito, o propósito de resgatar a humanidade que estava condenada por causa do pecado. Essa mesma atitude se repete até hoje nos nossos dias. As pessoas muitas vezes buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque elas querem a solução dos seus problemas. Elas querem que Jesus seja moldado de acordo com a sua necessidade. Deixa eu falar algo para você. Jesus pode restaurar o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida financeira. Ele pode te dar prosperidade, Ele pode curar a sua enfermidade. Sim, Ele pode fazer tudo isso. Mas isso não significa que Ele é obrigado a fazer isso. A principal coisa que Jesus vai operar em nós é a conversão, é a salvação. E isso não significa que todos os nossos problemas serão solucionados. Muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por um problema durante toda a nossa vida, porque é uma forma de nós nos lembrarmos sempre que somos dependentes de Deus, que somos totalmente dependentes de Deus. Portanto, não crie uma falsa expectativa em relação a Deus, em relação a Cristo, sobre coisas que pode ser que Ele faça ou pode ser que Ele não faça. Nós não podemos condicionar a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, a nossa obediência, a nossa vida de santidade. Nós não podemos deixar que essas coisas sejam condicionadas àquilo que Deus nos dá neste mundo. Mas nós temos que nos lembrar sempre que Deus tem um galardão, um propósito muito maior reservado para nós. E para encerrar, a última coisa que me chama a atenção aqui no relato do evangelista Lucas é que somente quando Jesus partiu o pão é que os olhos daqueles homens foram abertos. Eles conversaram com Jesus pelo caminho, mas somente quando Jesus se assentou com eles e os outros discípulos e Jesus partiu o pão foi que eles o reconheceram. A comunhão com Deus e com o próximo restaura a nossa visão e sara as nossas feridas, nos permitindo enxergar Jesus novamente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Reconheça Jesus pelo caminho, reconheça aquilo que Ele tem feito na sua vida, deixe de lado as suas expectativas e perceba o grande mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em vários aspectos. E compreenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Nesse momento, eu quero orar por você, eu quero colocar você e a sua família diante do Senhor. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos.
Se você ainda não escreveu a frase, escreva aí: Senhor, restaura a minha visão. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai amado e querido, obrigado por se revelar a nós de várias maneiras. Que durante essa semana, ao andarmos pelo nosso caminho, o Senhor possa se aproximar de nós e com nossos próprios olhos nós possamos te ver e nós possamos te reconhecer. Muitas vezes estamos andando, Senhor, pelo caminho da decepção, da frustração, pelo caminho do desânimo, e com isso nós deixamos de receber a Tua paz em nosso coração. Mas que com a aproximação do Teu Espírito nós possamos nos aliançar contigo, nós possamos criar um tempo de intimidade com o Senhor, para que nós sejamos contemplados pela Tua glória, pela Tua graça. Nós te agradecemos, Senhor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos a nossa semana em Tuas mãos, os nossos dias, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa produtividade, tudo aquilo que produzirmos durante essa semana é consagrado a Ti. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Não deixe de acompanhar as nossas postagens diárias, não deixe de acessar a nossa loja online, de baixar o nosso aplicativo, de adquirir os nossos produtos, porque assim você estará ajudando a abençoar o nosso ministério. Seja membro do nosso canal também, eu quase esqueci de falar aqui. Se torne membro do canal e você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo preparado especialmente para você. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima transmissão.